Olá, pessoal. Eu sou Daniela Abreu e esse é o podcast Relatos Assustadores, uma parceria dos podcasts Relatos do Além e Assustadoramente. E vamos para os relatos de hoje. Olá, aqui é a Gabi e essa é a segunda história que escrevo para vocês. Hoje vou contar sobre o que considero o meu primeiro contato com o sobrenatural, uma memória que me marcou profundamente. Eu tinha uns 5 ou 6 anos, era 1999 ou talvez 2000. Eu e minha mãe morávamos em uma casa simples na região metropolitana de Curitiba. Naquela época, tudo parecia mais seguro. Não usávamos cadeados no portão, nem trancas especiais nas janelas. Era um tempo de inocência, ou pelo menos assim parecia. Numa noite, enquanto dormia, fui despertada por um som estranho, repetitivo. Um barulho metálico, como se algo estivesse sendo arranhado ou raspado. Minha mãe já estava acordada, andando em direção à janela para investigar. Eu, ansiosa e curiosa como sempre, levantei rapidamente para segui-la. A janela do nosso quarto era daquelas de metal que fecham completamente e têm apenas pequenos furos para ventilação. Minha mãe abriu uma fresta com todo cuidado, tentando não fazer barulho. Eu, ainda pequena, consegui me posicionar na frente dela e alcançar o começo da abertura para espiar. O que vi naquela noite é algo que jamais esquecerei. Meus olhos captaram a cena, mas meu cérebro parecia incapaz de processá-la. Era como se tudo em mim gritasse: isso não faz sentido. No muro à esquerda da nossa casa, rente ao quarto, estava um homem. Ele vestia um sobretudo preto, ou talvez uma capa. Tinha cabelo branco e volumoso e usava um chapéu cartola. Apesar de estar claramente visível, não conseguíamos ver o seu rosto, pois ele permanecia virado de frente para o muro. Na mão, segurava algo que lembrava um rastelo, daqueles usados para limpar grama ou pedregulhos, e o passava repetidamente pelo muro, produzindo o som metálico que me acordou. Era noite, mas a cena era clara o suficiente para que eu visse algo escorrendo pelo muro enquanto ele passava o rastelo. Parecia uma tinta espessa, mas não fazia sentido. Fiquei confusa, tentando juntar as peças, mas antes que pudesse perguntar algo, minha mãe fez um gesto apressado de silêncio, colocando os dedos nos lábios. Ela fechou a janela devagar, com a expressão tensa, e disse apenas que precisávamos ficar quietas até ele ir embora. Curiosamente, eu não sentia medo, apenas uma mistura de curiosidade e confusão. Não compreendi o que estava acontecendo. Não sei quanto tempo esperei acordada, mas, eventualmente, peguei no sono. Quando acordei na manhã seguinte, o episódio já não estava mais na minha mente. Levantei, como sempre fazia, e fui procurar minha mãe, que já estava do lado de fora, limpando o terreno. Nosso quintal tinha bastante grama, e quando saí, meus olhos foram direto para o muro onde tínhamos visto o homem na noite anterior. Lá, no mesmo lugar, havia uma mancha vermelha, enorme, algo que parecia sangue. Foi nesse instante que a memória da noite anterior voltou com tudo. Corri até minha mãe cheia de perguntas. O que era aquela mancha? Quem era aquele homem? O que ele estava fazendo? Aquilo era tinta ou sangue? Minha mãe, com um tom seco e uma expressão fechada, respondeu apenas: É sangue de porco. Ele estava passando sangue de porco. E mudou de assunto, recusando-se a falar mais sobre aquilo. O tempo passou, mas a mancha permaneceu lá, marcada no muro como uma cicatriz. Sempre que eu olhava para ela, a lembrança daquela noite voltava. E então, tempos depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Um dia, do nada, aquele círculo vermelho começou a desmoronar. Todo o reboco do muro, exatamente no formato irregular do círculo vermelho, simplesmente caiu. Ficaram apenas as bordas do círculo como se algo tivesse corroído por dentro. A mancha, que parecia ter sido espalhada de qualquer jeito, desapareceu. Mas o vazio que deixou no muro parecia reforçar o mistério. Era impossível ignorar. Anos depois, tentei trazer o assunto à tona com a minha mãe, mas ela nunca quis conversar sobre aquilo. Hoje ela não está mais aqui e até hoje me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite. Com o passar dos anos, conheci várias religiões e busquei explicações para o que vivemos. Às vezes, penso que aquele homem era uma entidade. E a calma estranha da minha mãe me faz acreditar que talvez ela soubesse mais do que demonstrava.
Pode ser que estivesse envolvida em algo ou que aquilo fosse um trabalho feito para ela. Não sei. Eu só sei que sempre que conto essa história, sinto uma vontade inexplicável de chorar. Há um peso nela que não consigo explicar. Ainda tenho muitas histórias daquela casa e um dia espero compartilhar todas elas com vocês. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Meu nome é Alisson, sou da cidade de Marco, no Ceará. Fica próximo a Jericoacoara. Há 5 anos, meu pai trabalhava de coveiro. Ele entrou para substituir um compadre dele que havia tirado a própria vida. Na época, meu pai estava viajando e esse compadre estava com depressão. Todo dia, ele ia lá em casa, que ficava ao lado do cemitério, saber se meu pai tinha chegado da viagem. Aí, quando meu pai chegou, ele foi lá em casa, abraçou meu pai, conversaram por horas e depois de aproximadamente 2 horas de conversa, ele se despediu e foi para sua casa. Quando foi na madrugada, meu pai teve um sonho com esse compadre, pedindo para que meu pai assumisse a vaga dele de coveiro, porque ele iria se livrar de toda a depressão em poucos minutos. Meu pai costumava acordar às 5 horas da manhã todos os dias. Daí, ele ouviu barulhos de pessoas conversando, carro de polícia. Meu pai saiu de casa para ver do que se tratava, quando deu de cara com o compadre dele, já sem vida, com uma corda no pescoço pendurado em uma árvore que ficava em frente ao cemitério. Meu pai ficou sem chão e se lembrou do sonho que havia tido com um amigo na noite do ocorrido. Agora, na noite que estava acontecendo o velório, meu pai sonhou novamente. Nele, o compadre pedia para ser enterrado pelas mãos do meu pai. E assim meu pai fez. O enterrou e se tornou o novo coveiro do cemitério. Depois de alguns dias sendo coveiro, meu pai passou a ver o seu compadre no local onde velavam os corpos. E sempre sentia a presença dele ali. No cemitério havia um quarto onde se guardava as ferramentas de trabalho. Meu pai colocava as coisas no lugar e quando ia procurar, elas já estavam em outra parte. Vou contar mais um relato sobre meu pai e o cemitério onde ele trabalhou. Há 3 anos, meu pai me chamou para ajudá-lo a sepultar um idoso que estava vindo de outra cidade, e o corpo chegaria aproximadamente à meia-noite. Estávamos ajeitando tudo para esperar o defunto, quando, aproximadamente 23h40, chegaram para sepultar. Cemitério de cidade pequena, mesmo nesse horário, atrai muitos curiosos. Bom, estávamos terminando de sepultar o morto e ainda estava no local apenas 5 pessoas da família, quando ouvimos um primeiro assobio. Nos entreolhamos e perguntamos se tinha mais alguém dentro do cemitério fora os que estavam ali, já que aparentemente todos já haviam ido embora. Os familiares se despediram e foram embora. Ficou apenas eu e meu pai terminando de tampar o túmulo, quando ouvimos novamente os assobios. Daí a gente terminou de tampar o túmulo e sobrou um restinho de cimento. Aí eu fui jogar no final do cemitério, quando novamente ouvi o assobio. Fui e voltei numa ligeireza morrendo de medo. Quando cheguei, meu pai estava com os olhos fixados para um túmulo, se benzendo e dizendo: Tem um rapaz sentado ali, olhando pra gente e assobiando, sentado de pernas cruzadas, balançando o corpo, indo e vindo em cima do túmulo. Eu não vi, mas me assustei com a reação do meu pai. Ele pediu para eu não ficar olhando para o túmulo, para ver se aquele ser sumia. Quando, de repente, o vaso de flores desse dito túmulo quebrou simplesmente do nada. Nos assustamos, mas, como a gente é católico, rezamos e aparentemente tudo ficou calmo. Concluímos o enterro e na hora de ir embora, a luz que ficava praticamente em cima do túmulo onde a aparição estava sentada se apagou, mas deu para ver a silhueta de uma pessoa magra.
Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. If you thought goldenly breaded McDonald's chicken couldn't get more golden, think Golder. Because new sweet and smoky special edition gold sauce is here. Made for your chicken favorites. At participating McDonald's for a limited time. Lembrei de algo que aconteceu na minha infância e decidi contar aqui. Estávamos eu, meu irmão e meu primo brincando de pique-esconde. Devíamos ter 8, 9, 10 anos. Minha mãe tinha ido na rua comprar algo, não lembro ao certo. Só sei que éramos só nós 3 em casa brincando. Era quase fim de tarde, quando começa a ficar escuro, mas ainda é claro. Era a vez do meu irmão procurar. Então meu primo e eu corremos para nos esconder dentro de casa. No desespero de se esconder, fomos para o quarto do meu irmão, que era logo o primeiro da casa. Mas antes mesmo de entrar, vimos um senhor na parede, literalmente na parede, como se fosse uma pintura que mexia. Ele riu pra gente. Era um senhor barbudo, negro e com chapéu de palha. Eu perguntei pro meu primo sem desviar o olhar. Você também tá vendo ele? E meu primo respondeu que sim. Aquela figura sumiu, simplesmente se apagou da parede. Ficamos com medo de nos escondermos ali, mas a brincadeira ainda estava valendo. Corremos para o meu quarto. Eu iria me esconder dentro da cômoda embutida e meu primo deitou para rolar para debaixo da minha cama. Foi quando ele gritou e eu abri a porta da cômoda. Olhei para ele debaixo da cama e tinha uma menina lá embaixo também. Nós chamamos o meu irmão, corremos para o quintal e contamos para ele. A brincadeira acabou e ficamos no quintal até a minha mãe voltar. Tenho alguns relatos de avistamentos que ocorreram aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. O primeiro aconteceu quando eu tinha menos de 10 anos. Não fui a única a ver. Estávamos brincando no quintal. Miriam, Assi, Leandro, Pedro e outras crianças. Ouvimos um estouro e olhamos para o céu. Tinha uma nave. Podem achar zoeira, mas não é. Parecida com aquela da Xuxa. Quase todo mundo correu, mas o Assi e eu ficamos olhando até tudo começar a girar e brilhar forte. Parecia que o tempo tinha parado e só ouvia os outros gritando nossos nomes, bem longe. Então corremos para dentro de casa também. A sensação era de que tínhamos desmaiado e o corpo pesava enquanto corríamos. Tudo ficou longe, mas não sofremos nada além disso. O segundo aconteceu quando eu já estava com 17 para 18 anos. Estava na casa de uma amiga, aqui no bairro mesmo. Eu vivia lá. O namorado dela estava indo embora e fomos para o portão. A casa dela ficava no morro. E enquanto estávamos no portão jogando conversa fora, eu comecei a chorar com os olhos arregalados. Eles perguntaram o que tinha acontecido e eu continuei olhando fixo, porque não queria perder. Aí eles olharam para o mesmo lugar para onde eu estava olhando e também viram. A nave era exatamente igual à que vi na infância. Eu não podia acreditar que depois de tantos anos estava ali, na minha frente, a mesma nave. Minha amiga correu para dentro de casa e começou a gritar para a gente entrar também. O namorado dela levou na boa e ficou falando que não iria sair porque era muito surreal ver aquilo. O bagulho simplesmente sumiu sem se mexer. Essas coisas, quando somem, nos deixam com a sensação de que imaginamos, porque simplesmente dissolve a imagem. Terceiro avistamento. Estava eu sozinha no terraço de casa, onde tem uma piscina até hoje. Eu estava deitada dentro da piscina vazia, olhando para o céu, no comecinho da noite, quando está escurecendo mesmo. E ali, olhando para o céu, vi outro, mas era no formato retangular, com 2 pontas. Sabe sacola de supermercado? Era esse o formato. Passava muito lento e brilhava uma luz azul, como se fossem aquelas janelinhas redondas de navio. E aquilo simplesmente passou devagar e sumiu no mesmo instante em que estava à minha vista. Sumiu como fumaça. Quarto avistamento. Esse aconteceu há 5 anos. Estava no terraço de casa, na piscina, com 4 amigos.
Olhando para o horizonte, reparamos em uma luz vermelha, uma bola apenas. Ela subia muito, depois vinha reto e depois subia reto até sumir. Pensamos que fosse balão, mas isso aconteceu pelo menos umas 10 vezes e todas seguiam exatamente o mesmo caminho e sumiam no mesmo lugar. Por fim, na última, antes de sumir, ela subiu e fez clarão com as outras, rodeando, e sumiram todas. Duvido balões subirem assim, descer para se rodear e sumir. Simplesmente sumir, apagar. Nessa, a geral saiu correndo da piscina e ficamos trancados dentro de casa falando sobre o que vimos. Agora mais um relato da mesma pessoa. Sonambulismo da minha mãe. Antes de chegar até a história do sonambulismo de minha mãe, preciso contar sobre a comadre dela. Essa comadre era casada, tinha uns 27 anos de idade e uma bebê recém-nascida. Ela era muito infeliz no casamento e a traição era recíproca. Certa vez, ela foi a uma igreja com a minha mãe. Nessa igreja tinha uma senhora que fazia revelações. Eu era criança, mas estava junto quando a comadre foi. A senhora das revelações simplesmente virou para a comadre e disse que, se ela não abandonasse o adultério, ela iria morrer. Essa senhora nunca havia visto a comadre e nem sabia de história nenhuma dela. Enfim, agora o relato do sonambulismo. Eu não sou a única que via e vê coisas na família. Minha mãe, além de ver, também sonha com coisas antes de acontecerem. Eu dormia com a minha mãe até a adolescência. Isso porque eu tinha medo de dormir no meu quarto desde que meu primo e eu vimos uma mulher deitada embaixo da minha cama. Teve uma madrugada que minha mãe tacou o travesseiro na janela e gritou: "Saia daí!" e dormiu de novo. Eu já fiquei apavorado olhando para a janela e não consegui dormir mais. Aí ela acordou de novo e começou a sacudir meu braço falando: "Lani, manda essa mulher sair de dentro do meu guarda-roupa." Era um guarda-roupas embutido que pegava toda a parede do quarto. E depois disso minha mãe dormiu de novo. De manhã, quando ela acordou de verdade, já se levantou chorando, dizendo que havia acontecido alguma coisa com a comadre dela. Um pouco mais tarde, por volta das 10 da manhã, nossa vizinha de quintal chegou da rua. Disse que havia se encontrado com a mãe da comadre e que ela pediu para dar notícia. Na época não tínhamos telefone fixo. Isso foi em 1997. Então ela chamou minha mãe para avisar que a comadre dela tinha falecido num acidente de carro na madrugada. A comadre morreu junto com o amante. Ele dentro do carro e ela foi lançada para fora, na Avenida Brasil. Como minha mãe sabia disso antes? Bom, ela contou que no sonho, quando ela apontou para o guarda-roupas, ela viu a comadre lá dentro, mas a via como se estivesse dentro de um caixão. Ela estava pedindo ajuda. Por isso ela me sacudia falando para eu tirar a comadre de lá. Além disso, a minha mãe disse que um amigo policial apareceu na janela e quando ele ia levar um tiro, ela atacou o travesseiro para ele se abaixar. Depois soubemos que esse amigo havia sofrido um atentado e quase levou um tiro na cabeça. Essas duas situações são reais e aconteceram na mesma madrugada dos sonhos. Pessoas diferentes, locais diferentes, mas pessoas muito próximas a ela. Ah, e eu nunca mais dormi com a minha mãe depois dessa noite. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. E esses foram os relatos de hoje.
Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie o seu relato para o e-mail podcastrelatosAssustadores@gmail.com. Siga também o meu podcast, o Assustadoramente, para maratonar outras histórias sobrenaturais. E é isso, até o próximo episódio.